Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está começando mais um Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E você já ouviu falar em consultoria de sono para bebês? Hoje no programa teremos uma empreendedora que ajuda famílias que têm essa dificuldade. Teremos também a presença de uma mulher que investiu no mercado de calçados femininos e ainda um bate-papo com a sócia-diretora da clínica Cria Viva, que já atua no mercado há mais de 25 anos. Tudo isso daqui a pouquinho, porque antes eu queria mostrar o look de hoje para vocês. Então, um look lindíssimo, super verão, começando aqui com esses sapatos da Ana Sul Fuente, uma loja aqui lindíssima em Santo André, que eu faço convite para vocês conhecerem, essa sandália linda vermelha. E esse vestido, gente, arrasador, todo de bico, lá da Day Off, que eu achei maravilhoso, achei que tem esse laço, super verão, colorido, eu adorei. Obrigada mais uma vez por ter escolhido esse look. E também as semijoias hoje é lá da Matiello. Mais uma vez, obrigada pelas semijoias, viu? E eu convido você a conhecer todas as redes sociais dos nossos parceiros e conferir todas as novidades. Então, pessoal, o programa de hoje está cheio de conteúdo bacana. Então, faça o convite e venha comigo, porque o Tricotando Negócio está só começando. Pessoal, já se foi o tempo em que o papel do fisioterapeuta era apenas atender pacientes para tratar de alguma lesão ou uma dor. A recuperação e a reabilitação da saúde continuam sendo alguns dos papéis desse profissional, mas deixou de ser apenas o carro-chefe da área. Hoje, os hábitos da sociedade mudaram e há uma preocupação muito maior em cuidar da saúde. As pessoas já começaram a entender que prevenir é melhor do que remediar. E para falar sobre esse segmento, eu vou receber agora a sócia-diretora da clínica Cria Viva, a Fernanda Freitas, que, aliás, pessoal, vou confessar para vocês que eu conheço ela desde criancinha, né, Fê? Isso mesmo. Somos amigas do colégio, a Fê estudou com a minha irmã, né? E temos várias histórias engraçadas que eu falei que eu ia contar aqui, mas ela ficou com vergonha, então depois eu conto. Né, Fernanda? É, melhor não. Mas acho que é legal, porque a gente conhece as pessoas desde muito pequenas e vendo a Fernanda hoje tocando a clínica, que era do pai dela, eu tenho muito orgulho. Eu falei, vamos lá pro programa para contar essa história, né, Fernanda? Muito obrigada, obrigada, Déia. Eu também tenho muito orgulho da sua trajetória, né? A gente se conhece desde criança. É verdade. Né? Então, a gente viu praticamente a outra crescer, né? Acompanhou um pouco da carreira, né? De cada uma. E realmente, né? Hoje eu assumi um papel, né? Que eu nunca imaginei que eu fosse assumir, que é diretora da clínica que meu pai fundou, né? A clínica tem 29 anos, vai fazer 30 anos o ano que vem. Ah, 30 anos quase? 30 anos. Uau, que legal! Isso, foi fundada em 1990, né? Meu pai fundou a clínica e foi envelhecendo, começou a ficar um pouco cansado, né? E eu resolvi ajudá-lo a administrar a clínica. E para isso eu tive que me formar em fisioterapia, porque eu era formada em outro curso, né? Então, olha que loucura, você era formada em letras. Isso. E aí, para você auxiliar o seu pai, você foi se especializar, fazer outra faculdade? Exatamente. Uau! Isso mesmo, né? Eu me formei em letras e eu sempre trabalhei na parte administrativa. E eu vi que ele estava precisando de uma mãozinha, porque a clínica começou a crescer, né? Então, começou a ficar muito trabalho para ele. E eu falei, bom, vou ajudá-lo, já que eu entendo, né, dessa parte. E eu fui ajudá-lo, mas para você gerir um negócio, você precisa entender, né, do que você está gerindo, né? Do então, ramo mesmo, do ramo, exato. Então, eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, até para poder acompanhar a parte técnica, né, o trabalho que era prestado na clínica. E isso foi em 2009. Me formei em 2012 e estou lá até hoje. Nossa, olha que legal, gente. E como é que é trabalhar com o pai? Eu acho que é desafiador trabalhar em família, né? Sim. Então, no começo é difícil você separar, né? Às vezes alguma desavença que você tem na empresa com a parte familiar, né? Mas a gente aprendeu a lidar com isso, né? Minha irmã passou um período trabalhando com a gente também. E hoje eu tô sozinha, né? Então hoje meu pai se aposentou de vez, ele não tá, hoje não, já faz um tempo, na verdade, uns 5 anos, e minha irmã tá morando fora.
Então, eu assumi sozinha, mas a gente tirou de letra. A gente tem uma ligação muito forte familiar, então acho que isso ajudou. Ai, que legal. E além disso, é uma responsabilidade, né? Isso. Porque você dá sequência ao negócio que seu pai criou, né? Que está com 30 anos de negócio, já passaram por várias crises econômicas. Exato. E agora você tocando o barco sozinha, mulher é de fibra, de garra. E nem parece aquela menininha que a gente conheceu lá no passado, que fazia bordado errado. Pois é. Que a gente ia para casa para fazer a lição de casa e ela era toda atrapalhada. Olha lá, Fernanda já... mesmo. Tive que me desatrapalhar. Foi uma grande mudança, né, Fê? Foi. Além de tudo, hoje você também é mãe, então tem que conciliar maternidade, casamento. Exatamente. Uma empresa não é fácil. Exatamente, não é fácil, né? Hoje eu posso dizer que eu me orgulho, assim, do que eu sou, porque é um desafio diário, né? Você ser dona de casa, ser mãe, ser empresária, né? Então, você tem muita responsabilidade com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que procuram o seu trabalho, né? E suas tarefas também pessoais, né? Então, você dá conta de tudo isso, né? Com qualidade, né? Nem sempre é fácil. Às vezes, a gente sempre fica com aquela sensação de que não está fazendo o que poderia, né? Mas a gente se esforça, tenta dar o nosso melhor. Não, eu acho que esforço está ligado à sua pessoa, porque, gente, olha, ela era formada em letras, né, seguiu a carreira no começo nessa área, na área administrativa, e depois para ela conseguir administrar o negócio do pai, que ela falou assim, não vou deixar esse negócio ir para o beleléu, não vou deixar acabar. Ela foi lá, se esforçou, fez uma outra faculdade, justamente para entender o negócio. Então, eu queria trazer esse exemplo aqui, Fernanda, porque eu acho que as pessoas às vezes precisam de olhar um exemplo de determinação mesmo, sabe? Porque não é fácil, assim, esse negócio do meu pai, mas eu não estou afim, eu não, sabe, não é o que eu gosto. Gente, o que é que a gente gosta? A gente nem sabe, né? Às vezes a gente faz uma faculdade achando que vai gostar e não gosta, mas é importante terminar, porque um curso universitário hoje em dia é dispendioso, é custoso, então não abandone as coisas, persista, porque no final das coisas sempre vai ter alguma outra finalidade na sua vida. Como foi a Letras para você, acredito que não foi perdido também, né, Fê? Não, com certeza não. Né? Eu acho que tudo serve de experiência, tudo serve de aprendizado, né? Todo desafio faz a gente crescer. Realmente, como eu te disse, eu não imaginava que eu fosse estar nessa posição. Eu sempre lutei em assumir uma coisa que era do meu pai, justamente porque eu queria aprender por mim mesma, né? Outra área, ir atrás sozinha da minha carreira. E quando eu vi que eu estava madura o suficiente para assumir e que realmente era uma coisa que eu tinha muito, muito carinho, né? Porque eu vi crescer, Sim. Né? Então, realmente você vê uma coisa que teria o risco de acabar, né? Então, eu estou lá posso dizer, desde a fundação da clínica, já atendia telefone, já ajudava, né? Então, o carinho também pelo negócio me fez querer assumir. Sim, com certeza. É um carinho porque seu pai te sustentou por causa da clínica. Exatamente. Né? Tanto você, a tua irmã, a família toda. Então, realmente não dá pra gente jogar fora e a segundo plano, enfim. Eu acho que esse é um recado legal, mas um grande exemplo seu, né? Que foi atrás, correu, fez uma outra faculdade justamente para tocar o negócio do pai. Eu acho muito bacana. E a gente também a Fernanda trouxe algumas fotos do dia a dia dela lá na Cria Viva. Vamos dar uma olhadinha? Conta pra gente, Fê, o que é esse aí? O estúdio de... É um estúdio de Pilates. Pilates, olha que legal. A gente tem uma sala de Pilates terapêutico na clínica, que é uma sala nova, e a gente fez com o intuito de usar o Pilates de forma terapêutica, então focando mais na patologia do paciente. Então, aquele paciente que já passou pela fisioterapia e precisa de um tratamento complementar, postural, de fortalecimento e alongamento, a gente encaminha ele para essa sala de Pilates terapêutico. Olha que legal, porque é um tipo de Pilates diferente mesmo. Isso. E aí, Fê, o que é? Aí a nossa sala de eletroterapia, né, onde tem os aparelhos de fisioterapia, que a gente trabalha com laser, com ultrassom, com TENS, com as correntes elétricas, né, que ajuda também na reabilitação do paciente na parte de dor, na parte de recuperação. Que legal, né? Nossa, deve ser super gratificante quando tem um paciente chega lá todo estrupiado, né, com dor, não se mexe, você vai lá e consegue dar um jeitinho. Isso. Vamos ver, acho que é muito bacana. Na realidade, a gente costuma dizer, né, que os aparelhos da fisioterapia, eles auxiliam na recuperação, mas eles não reabilitam.
né? O que reabilita de fato são os exercícios, né? É a mão do terapeuta, né? Então a eletroterapia, né? Os aparelhos de fisioterapia, eles são coadjuvantes, eles auxiliam, mas não são o que reabilita de fato. Entendi. E olha lá, e aqui o que é, Fê? A recepção ou não? Isso, aí é recepção. Olha Isso mesmo, a gente adaptou toda a clínica, né? Como a gente recebe muito cadeirante, pessoas com deficiência física, né? A gente teve que colocar rampas, né? Fazer uma acessibilidade mesmo para os pacientes. Legal, olha só que chique. Tá super clean, né? Ah lá, o senhor Edson, Isso, olha que gracinha. Esse é meu um pai. Beijão, hein, seu Edson? Um beijo, pai. Beijão. E a Fernanda também, tá toda bonitona lá de jaleco. Eu nunca tive jaleco, Fê. É a primeira nunca vez. Viu, que chique, só? Né? Muito bom. E Fernanda, como é que é esse mercado da saúde hoje em dia, hein? Porque a gente ouve falar tanto a questão dos convênios, né? E as pessoas também às vezes reclamam muito de que o tratamento às vezes não funciona. Como é que lidar com tudo isso? E do outro lado também você ter uma empresa que tem que dar lucro, que tem que dar rentabilidade. Como é que você faz? Como é que você enxerga uma empresa de quase 30 anos, né, sobrevivendo nesse mercado? Qual é o segredo que vocês têm lá na Clínica Cria Viva, sabe dizer? Olha, não sei se é o segredo em si, mas a gente tem muito comprometimento e muita responsabilidade com o que a gente faz, né? Então, o paciente nos procura, né, com dor, ele entrega, né, na nossa mão a saúde dele, né? Então, claro, toda empresa tem que lucrar, mas eu acredito que se você só pensa no lucro, seu negócio ele vai durar por um tempo limitado, né? Porque as pessoas vão perceber isso, que você não está oferecendo um trabalho de qualidade. Então, a gente visa a longo prazo esse lucro, né? Então, de repente, a gente não fature tudo que a gente gostaria ou poderia, mas o nosso foco realmente é a reabilitação, é cuidar desse paciente, né? Essa pessoa que nos procurou, fragilizada, né? Então, a gente dosa as duas partes, né, para que a empresa consiga se manter e, ao mesmo tempo, a gente possa oferecer um trabalho de qualidade, né? Com certeza. É porque é diferente, né, uma empresa de serviços na área da saúde, o teu cliente, né, o paciente, chega lá com dor, né? E você não pode falar assim, calma aí, vou dar uma estudada, ver o que eu vou fazer. Não, você tem que atendê-lo na hora. Né? Lá no História de Advocacia, você fala, olha, faz uma reunião, atende o cliente. Ele também tem uma dor, mas é uma dor às vezes mais emocional, mais psicológica, porque você está pensando naquele problema. Mas no seu caso é uma dor física. Isso. Né? Então o paciente já chega lá impaciente, o pessoal já chega lá realmente com dor. Então, assim, tudo fica horrível. E tem que ter muito dedo, trato, para conseguir cativar o cliente, né? Curá-lo ou minimizar a dor que ele está sentindo. Então, acho que a empresa de saúde tem que ter um jogo de cintura bem difícil. Diferente de uma loja de sapato, por exemplo, né? Que você vai lá, vende um prazer, vende um sonho, né? Aqui você está tentando tirar um problema. Tem que pensar bem nesse conteúdo que você oferece para o cliente, né, Fernanda? Isso mesmo. Então, a gente está sempre acompanhando, né, de perto o trabalho que os nossos profissionais oferecem, né? A gente sempre faz reuniões clínicas, conversa com os nossos profissionais para saber se eles estão precisando de alguma coisa. Eu acredito também que quando você é líder, né, gestora, você tem que sempre estar atento, né, às necessidades das pessoas que trabalham com você para você conseguir oferecer um bom trabalho. Né? E realmente esse paciente, se ele chegar procurando a sua clínica, no caso, né? E ele não encontrar uma recepção afinada, com pessoas que o tratem bem a partir dali, né? Então todo o resto já não começa a funcionar legal, né? Então o paciente ele tem que ser acolhido desde a recepção até a sala de atendimento. Com certeza. Porque ele vem fragilizado não só fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente, né? Por conta do quadro de dor, da patologia que ele apresenta. Com certeza. Então... E você tratando um paciente bem, a repercussão é muito boa, né? O boca a boca vai. Sim. Agora, se você trata o paciente de uma forma inadequada, que ele fique fragilizado, aí também o boca a boca vai mais rápido ainda, né, Fernanda? Exatamente. E assim, para você cativar um cliente é difícil. Agora, para você ter um problema de má fé ou de má comunicação também, aí
Mais complicado ainda, né, Fernanda? O público, ele é bem exigente e tá cada vez mais exigente com as redes sociais, eles têm muita informação, né? Então, qualquer coisa que eles não gostam, eles já coloca a boca no trombone mesmo. Reclamação de cliente é bom, porque a gente cresce bastante com isso também. Porque quando você vai ver uma reclamação, sempre no fundo tem uma coisa para nós melhorarmos nas nossas empresas. Tem aquele cliente que é chato por ser chato mesmo, tem jeito, né? Mas enfim, eu acho que a reclamação a gente sempre tem que ouvir com carinho, refletir e tentar melhorar o nosso trabalho cada dia mais com relação a isso. Isso, concordo. E daqui para frente, bom, já tem quase 30 anos a clínica. Quais são os projetos futuros que vocês viabilizam lá, agora que teu pai já não está mais também, né? Não sei se ele ainda continua dando pitaco no dia a dia, ou como é sempre. Que é? Não tem como, né? Ele fala que ele não vai mais se envolver, que ele não vai mais vir e mexe, ele tá lá dando uma olhadinha, né? O que eu acho que é bom pra gente, porque ele tem muito mais experiência do que eu, né? Muito mais tempo de vida do que eu, né? Então, muita coisa eu ainda aproveito, né, que ele traz. É bom pra ele também, né? Porque ele tá nativa, né? Exatamente. E o nosso projeto hoje é conseguir ainda mais parceiros, né, na área da saúde. Hoje nós já temos mais de 20 convênios, né? A gente trabalha com mais de 20 convênios, praticamente todos os convênios, mas tem alguns ainda que a gente pretende negociar, pretende fazer um contrato, né? E manter mesmo, né, porque eu acho que às vezes você nem precisa ter um projeto de crescimento, assim, de crescer o espaço, enfim, eu acho que você ter um projeto de manter e melhorar a qualidade do seu serviço, eu acho que já é um grande desafio. Ah, com certeza, lógico, nossa, qualidade sempre, porque realmente as técnicas mudam, os profissionais precisam sempre estar inovando, fazendo novos cursos, formas de atendimento do cliente, a tecnologia, administração. Ixi, não tem. Realmente, você falou, se manter do jeito que está e dar uma melhoradinha já está ótimo. Se crescer, então, nossa, é um sonho para o empreendedor, não é? Exatamente. Porque nesse mercado que é tão difícil, tão concorrido, eu acho que você falou uma coisa muito sensata e muito sábia, na verdade. Porque a gente sempre pensa assim, eu vou querer crescer. E, na verdade, nem sempre é o caminho, né, Fê? Isso. Manter a qualidade e crescer e melhorar um pouquinho já está de ótimo tamanho, eu acho. Isso. E a sua irmã estava na clínica, agora está morando fora? Isso, minha irmã, ela estava na clínica me ajudando, agora está morando em outro país, né? E está tentando outro segmento, porque na verdade ela é formada em artes cênicas, né? Então, realmente não tem nada a ver com o ramo dela, né? Eu ainda me adaptei, porque eu trabalhava na parte administrativa, eu me adaptei e hoje eu gosto do que eu faço, né? Legal. Mas para ela é mais difícil, né? Trocar o mundo artístico pelo mundo empresarial, administrativo, né? Então, para ela... Se bem que a gente tem que ser um pouco, às vezes palhaço, às vezes ator, às vezes vai saber se não está no caminho certo também. Brincadeira, não, mas é verdade. Manda um beijo para a Juliana também, viu? Tá bom, obrigada. Foi uma grande honra tê-la aqui, viu, Fernanda? Obrigada. É minha. Imagina. Obrigada. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nem pense em trocar de canal, nós já voltamos já já. Voltamos! E, gente, que mulher não gosta de um sapato novo? Não é mesmo? Eu sou louca do sapato. O problema é ir numa loja de sapatos e não sair de lá com a sacola repleta de sapatos. Mas pesquisas mostram que a paixão das mulheres por sapatos é realmente verdadeira e enlouquecedora. Dados divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo afirmou que as mulheres brasileiras gastam mais com sapatos do que com alimentação. Olha isso!
Outro estudo realizado também pela companhia de seguros Gossipari conta que uma mulher que vive em média 67 anos gasta aproximadamente, pasmem, R$44 mil só em sapatos. Pois é. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a proprietária da marca Ana Sufuente Shoes, que ela investiu nesse mercado, nesse segmento, e é parceira aqui do nosso programa também, agora que eu estou vestindo as sandálias delas, lindíssimas, todos os sapatos lá. Seja bem-vinda, viu, Gabriela? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Imagina! Quer dizer que você é um mercado super próspero, então, porque se a mulher gasta mais com sapatos do que com alimentação e chega a gastar quase R$44 mil durante a vida, mulher, se acertou o mercado. Na verdade, assim, hoje em dia o mercado de calçados ele tem uma concorrência muito grande, Sim. né? Eu acho que maior que a concorrência de calçados é a concorrência de roupa, né? Mas a gente busca trazer coisas novas, acessibilidade de preços, né? E qualidade também. Então, eu comecei no auge da crise, né? Na verdade, eu tô no ramo de calçados, vai fazer apenas 2 anos. Tá. Então, eu sou uma jovem empreendedora. Sim. E a gente está buscando aí cada vez mais e estamos, graças a Deus, alcançando um resultado assim bem positivo, né? Mês por mês ali, mesmo com todas as dificuldades hoje do comércio, né? Do mercado financeiro no Brasil e tudo mais, a gente está alcançando uma ascensão bacana, assim, dentro do esperado, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é bem legal. Mulher, você está só 2 anos no mercado? Só 2 anos. Mas você é muito rápida. Gente, ela já tem 2 lojas. Uma aqui em Santo André, lindíssima, que aliás faço um convite para vocês conhecer, aqui na Rua Figueiras, número? 681. 681. E tem uma outra loja em Osasco, é isso? Isso. E além disso tem o e-commerce? Isso. Em 2 anos já fez tudo isso? Na verdade foi assim, a gente começou com a loja de Osasco, né, que fica dentro do Shopping União de Osasco, e ali foi o começo da nossa vida. Na verdade, meu marido ele já vem do empreendedorismo, né, então ele sempre foi empreendedor desde que nós nos conhecemos. Hoje ele tem uma rede de lojas com o sócio dele de roupa masculina. Então, eu trabalhei muitos anos em um banco, né, e aí nunca tive a pretensão de abrir meu próprio negócio. Acompanhava ele e tudo mais, vi ele iniciando e seguindo a carreira, mas nunca pensei, né? Até que surgiu uma oportunidade e a gente acabou arriscando, né? Estamos aí, então eu tenho uma bagagem por trás que me ajuda, embora eu esteja à frente totalmente dos meus negócios hoje, porque ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas, mas ele me ajuda bastante, então por isso, né, a gente teve um rápido progresso, vamos dizer assim, Que né? legal. E foi ele, então, que te convenceu a largar a carreira do banco para entrar no ramo do empreendedorismo, então? Foi ele. Quantos tempos você tinha de banco antes? 6, 7 anos. Ah, é bastante, né? Então, ele me convenceu, assim, porque, na verdade, como eu confio muito, assim, ele tem uma visão muito bacana, uma visão muito positiva do negócio, eu confio muito nele, nessa questão. E outra que a gente também tinha uma certa estrutura por trás, né? Então, a gente não arriscou 100%. Arriscamos 90%, vamos chamar assim, né? Bastante. Porque eu estava com a minha carreira, buscando sempre, né, ascensão, buscando crescer profissionalmente dentro da instituição que eu trabalhava. Eis que surgiu a oportunidade e eu acabei abraçando, porque eu brinco que a gente tem que sair da zona de conforto, não é só as palestras motivacionais, né? Sim. E às vezes a gente traça algumas coisas para a nossa vida e os planos são totalmente outros. Eu jamais me imaginava cuidando do meu próprio negócio, administrando, fazendo compras, vendas, cuidando do nosso pessoal. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não ser isso. Olha que legal. É quando o bichinho do empreendedorismo morde e a gente se empenha no nosso próprio negócio, difícil a gente voltar com o currículo debaixo do braço procurando um emprego por aí, Exatamente. não é? Eu falo lá no escritório para as minhas meninas, gente, isso aqui tem que dar certo, porque eu não vou sair daqui procurando emprego, não vou bater lá na clínica da Fernanda, precisa de uma advogada aí, precisa de alguém aqui. A gente tem que dar certo, tem que dar certo. Exatamente. Né? Porque você não quer voltar ao que você fazia antes. Na verdade, eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz, assim, né? Eu sempre me doei muito para o trabalho. Então, eu trabalhava assim, mesmo quando não era só para mim, né? Que a gente trabalha numa empresa, a gente está dando o nosso serviço. Eu sempre
trabalhei acreditando que eu podia sempre fazer o melhor ali, como se fosse meu. E aí, quando meu marido me trouxe essa oportunidade, eu falei, por que não? Se eu me dou tanto para os outros, por que eu não vou me doar para mim, né? Com certeza. Embora o empreendedorismo, hoje, a gente se doa praticamente 24 horas por dia no empreendedorismo, né? Que a gente vive aquilo, que é o que você falou, aquilo tem que dar certo. Não existe a possibilidade do não dar certo. Sim. Então, não é fácil, a gente sabe que ainda mais eu que estou começando, então a gente passa por muitos altos e baixos. Mas é gratificante se a gente faz aquilo com empenho, com amor, dedicação, cuidar do nosso pessoal também, né? Hoje em dia eu falo que 80% das vendas você tem que ter sim um produto bom, um produto de qualidade, você tem que buscar preço, acessibilidade, mas se você não tiver pessoas competentes ao seu lado para trazer aquilo para o seu cliente, você não consegue, Verdade. né? Então você tem que ter hoje... As redes sociais estão aí, que ao mesmo tempo nos ajudam, às vezes pode atrapalhar um pouquinho, né? Porque existe sim, o cliente ele tem o direito de reclamar se algo não deu certo e tudo mais, então a gente tem que buscar mitigar os erros o máximo possível. Verdade. Né? Então isso é um desafio constante para a gente, né? Buscar esse aperfeiçoamento. Ah, mas quando você vai na sua loja, assim, vou dar um feedback para você então. Não parece que só tem 2 anos de negócio, porque acho que ela tem uma estrutura bacana. As pessoas que me atendem lá, tanto a sua mãe, que está lá, Sim, né, trabalhando sim. junto, muito legal. Aliás, como é o nome dela mesmo? É Cláudia. Grande beijo, viu, dona Cláudia? A senhora sempre me trata com muito carinho aí na loja. Mas bom. mesmo as outras meninas que trabalham lá também são super atenciosas. A estrutura que você montou eu achei fantástica. E, inclusive, gente, ela tem sapatos com a marca dela própria. Exatamente. Achei isso muito bacana, porque Exatamente. é difícil vai numa loja multimarcas, lá também é multimarcas, tem outras marcas legais, mas você ter a sua marca própria é muito legal. Como é que vocês desenvolveram isso? Então, puxando o assunto um pouquinho da minha mãe, na verdade, hoje eu acho que um grande desafio do empreendedorismo, como eu já falei aqui, é a mão de obra, né? Então, nada melhor do que você iniciar isso com uma pessoa da sua extrema confiança, e nada melhor que a mãe, né? Ah, nossa, quem mais você vai confiar do que não a própria mãe? Exatamente, e foi muito engraçado assim, porque ela trabalhou a vida inteira num ramo totalmente diferente. Ah, ela comentou, mercado automobilístico, não é? Isso, É e verdade. ela se aposentou recentemente, só que ela sempre trabalhou a vida dela inteira e eu fiquei muito preocupada. Eu falei, mãe, você não vai aguentar ficar em casa. Ela, não vou aguentar mesmo. Eu falei, então vamos trabalhar comigo. Ai, que legal. E ela veio assim, e hoje é o meu braço direito. Acho que eu não conseguiria metade dessas, né, de estar com a loja do jeito que está se não fosse ela também, porque é muita coisa pra gente administrar, né? Com certeza. E a questão da minha marca própria foi justamente hoje eu tenho um projeto aí para o futuro, de não ter mais multimarcas, né? Então, eu quero me aperfeiçoar cada vez mais na minha marca própria. E o nome Ana Sufuente é da minha filha, na verdade. Minha filha é a Ana. Ah, eu ia perguntar isso, sabia? Isso, é. Achei que fosse alguma avó, né? Não, é minha filha. Que legal. Então, assim, eu quero deixar um legado para minha filha, né? Eu quero deixar uma coisa para ela. Assim como a Fernanda hoje trouxe um feedback muito positivo de uma empresa familiar, eu também quero que minha filha também cresça. E ela já tem um donzinho aí pro negócio, né? Olha só. E a marca própria, ela veio com o conceito de trazer um produto bacana para o cliente, porque hoje eu trabalho com multimarcas, então eu tenho um preço um pouco mais elitizado em alguns calçados. E a marca própria eu trago a mesma qualidade com um preço mais acessível para eu atingir todas as classes sociais, né? Muito legal. Que a gente e não são pode... lindos, hein? Eu agradeço. Aliás, esse aqui é da sua marca, eu acho. Isso, é da minha marca. Essa sandália é linda. Esse que você está usando, o meu também é da minha marca própria, né? Olha lá, muito bem. Lindo esse também, hein? Bonito e super confortável. Não, todos super confortáveis. Acho que conforto não tem como dispor, tá certíssima. É isso mesmo. E a Gabriela também trouxe pra gente, selecionou algumas fotos lá do dia a dia empresarial dela. Vamos dar uma olhadinha? Essa é a loja de Santo André, né? Ela fica na Rua das Figueiras, 681. Olá, Faço o falei que é convite linda. para todas vocês virem conhecer a loja, tá? A gente trabalha com multimarcas, temos também nossa marca própria, como nós já falamos. É uma loja, assim, não é tão grande, mas ela é um espaço bem bacana, bem aconchegante. A gente busca trazer um espaço aconchegante para a mulher se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir em casa, na verdade, né? Como se ela estivesse no closet da casa dela. Essa foi a ideia da loja quando nós montamos.
Ai, queria um close desse na minha casa. Que a mulher entra assim e se sinta em casa, se sinta em paz. A gente hoje tem bastante cliente que, como a gente está num bairro, então elas trazem às vezes vestido que elas vão usar, elas experimentam na loja. Olha, aí foi o dia da inauguração lá da unidade de Santo André. Que legal. Foi bem bacana também. Eu acho que realmente tem ideia de close mesmo, que você falou. Essa já é a nossa unidade de Osasco, né? Tá. Já é uma loja um pouco mais ampla, até por ser em shopping, então a gente acaba tendo que ter um espaço maior. Mas também a gente traz a ideia do closet, né? Então aquela ideia da prateleira com os sapatos enfileirados, assim. Ai, que bonita. Então a gente traz, a gente quer que a cliente se sinta aconchegante, né? Uhum. Se sinta em casa. Muito legal. Tem mais fotos? Acabou? Acho que acabaram. E agora você falou, uma loja de Osasco é de shopping, a loja de Santo André é a loja de rua. Conta pra gente qual que é a principal diferença entre as duas, por que você optou a primeiro momento por uma loja de shopping, que foi a primeira que você inaugurou, e agora a loja da rua. Conta, tem muita diferença, não tem, Gabriela? Bastante. Na verdade, o que acontece? Hoje o shopping, ele é uma grande alternativa de movimentação, né? Então, quando você vai inaugurar, eu acho que quando você vai começar alguma coisa, o shopping ele acaba te ajudando porque assim, você não precisa você sim precisa de divulgação, mas o shopping ele tem em si as pessoas, né, estão ali e tudo mais, estão andando, então estão buscando comprar alguma coisa, então acaba te ajudando nisso. Porém, é um custo muito alto para isso, né? Sim. Hoje uma loja de shopping, você tem que ter um volume muito grande de vendas para você conseguir trabalhar no positivo. Sim. E a loja de rua, ela já traz um custo muito menor, porém você precisa trabalhar maior a visibilidade daquilo. E por isso que a gente trouxe essa alternativa. E por nós sermos do ABC, ficaria muito mais fácil para a gente fazer uma divulgação de uma loja no ABC do que em outra região, por exemplo, Entendi. né? Então, Osasco, na verdade, foi mais porque nós já temos, na verdade, o meu marido já tem uma loja lá de roupa masculina, e já conhecendo o shopping, a clientela e tudo mais, a gente acabou optando por abrir lá também a loja de calçados nesse shopping. E aí trouxemos para o ABC também, porque a gente queria algo mais perto de casa, para poder também ampliar a nossa marca, né? Legal, show de bola, nossa. E o que você falou do legado que você quer deixar para sua filha, eu achei fantástico, porque eu acho que todas as empresas precisam ou de um propósito, ou uma razão de existir, ou até mesmo de um legado. Exatamente. Então, você colocar o nome da sua filha e pensar que isso pode ser uma coisa para o futuro dela, achei muito bacana. Parabéns. Obrigada. Que vocês tenham muito sucesso. Amém. Que Obrigada. a nossa parceria aqui se perpetue por, muitos momentos bons também. Com certeza. E conta com a gente que a gente poder te ajudar. Espero que realmente agora vocês cresçam muito mais aqui no ABC. Amém. E vamos embora. Parabéns pela loja, viu? Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Manda um beijo pra dona Cláudia. Mando sim, pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a história de uma empreendedora que apostou no segmento de consultoria de sono para bebês. Qual mãe não sonha em que o seu filho durma a noite inteira, não é verdade? Então, não sai daí que o Tricotando volta já já. A cena que eu vou contar agora é bastante conhecida. Tarde da noite, quase entrando na madrugada, uma mãe desesperada, porque o seu bebê não dorme, ou dorme poucas horas, ou ainda acorda várias vezes, não é? Quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Ensinar o filho a dormir a noite toda é um grande desafio e exige paciência e persistência dos pais. Além de muito carinho, obviamente.
E essa é uma realidade de muitas mães e de pais também, que conhecem a importância de uma boa noite de sono, tanto para a saúde física e mental dos adultos, quanto também para o desenvolvimento do seu bebê. E, infelizmente, cerca de 30% das crianças apresentam alguma dificuldade em dormir. E pensando nisso, a nossa terceira convidada de hoje largou o mundo corporativo e, junto com a sua amiga, fundaram o Maternity Coach, consultoria de sono, para orientar as famílias em como ensinar os filhos a dormirem bem. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que só aqui nesse palco aqui você já vai dar consultoria para 3 mães. Que história bacana. Quer dizer que você trabalhava no mundo corporativo. Sim, num banco também. No banco também, olha lá. Que... eram colegas de banco. É meio estranha mesmo. É mesmo? Quem saberá no mesmo, né? Pode ser, então depois vocês estão uma tricotada aí. E aí, como é que foi esse despertar dessa maternidade que apareceu essa nova situação na sua vida? Conta pra gente. Sim, minha filha nasceu em 2008. Tá. E eu trabalhei a vida inteira em banco, né? E eu quis procurar uma alternativa para passar mais tempo com ela. Esse foi o primeiro pensamento, né? Com todas as mulheres que acabam empreendendo depois que os filhos nascem, essa é a primeira alternativa, procurar o que fazer. Exatamente. E eu me formei em jornalismo e um dia uma amiga me ligou e falou assim, me dá uma olhada nesse texto para mim, algo assim, ela faz assessoria de imprensa, né? Tá. Dá uma olhada nesse texto, por favor, vê se tá bom, essa linguagem tá boa. Falei, tudo bem, manda o texto. E era justamente de uma pessoa que fazia isso. Eu nunca tinha escutado falar na profissão, né? Sua filha já tinha nascido ou não? A minha filha já tinha nascido. E eu dormia. estava nessa busca. Sempre dormiu. Eu faço por amor, não pela dor. Nunca passei uma noite acordada. A minha sócia, sim. Né? Ela pastou com a filhinha dela. Mas eu não. Minha filha sempre foi, nossa, um anjo para dormir. Que bom. Aí você estava lendo lá o texto e despertou. O texto, falei, nossa, é interessante isso que a pessoa faz. Aí eu fui atrás dos cursos. O curso não era aqui. Hoje tem, né, no Brasil, mas não tinha. Antes o curso era em inglês. Então eu levei o dobro do tempo do que as pessoas levam normalmente. Porque prestar muita atenção em outra língua, né? Sim. E o primeiro que eu fiz foi de baby planner. Não foi de consultoria de sono, que é aquele negócio de ajudar com plano de parto. Era no lado da maternidade também, mas não era exatamente a consultoria de sono. Tá. Dentro desse curso de Baby Planner tinha um capítulo de sono infantil. E eu comecei a ir atrás, aí eu vi que muita criança tinha dificuldade para dormir, que essa era uma dor mesmo das pessoas. Não foi a minha dor, mas era uma dor de muitas famílias. E que haviam formas alternativas de você trabalhar essa parte comportamental da criança, porque a gente não trata nada, né, não sou médica, né, então não é um diagnóstico de algo fisiológico, por exemplo, um distúrbio que a criança tem, é diferente. Mas mais de 95% das dificuldades de sono das crianças são comportamentais, não são fisiológicas. Que legal. Então eu me interessei muito, porque eu vi que realmente as pessoas sofrem, né, com a falta de descanso. Já é um desafio você ter uma criança pequena em casa, e ainda uma criança pequena que não dorme e chora muito, justamente por não dormir, né? Não, é desesperador. Desesperador. É desesperador, porque nós pais, né, ainda mais pais de primeira viagem, posso dizer que o meu filho, graças a Deus, ele dorme bem também, mas já teve uma fasezinha crítica. Se a gente também não dorme bem, a gente perde a paciência. Sim. A gente não fica bem com a gente mesmo. Não curte, né? Não curte a maternidade. Isso você falou a verdade, não curte. E tem que ser curtida, né? Exatamente. É um momento que passa rápido, mas a gente sabe que é bastante cansativo, né? Sim. E quando a mãe não consegue descansar é muito complicado. E aí eu falei, aqui eu acho que é uma coisa muito legal de se fazer. Porque realmente você vai transformar a vida das outras pessoas e a minha também, né? É verdade. Então, fiz o curso, isso em 2013, e aí em 2015 é que eu me juntei com a Dani, que a gente realmente, que aí deixou de ser meu plano B e passou a ser o meu plano A, né? Aí você saiu do banco? Aí eu saí do banco. Olha só. Aí eu tomei coragem, 20 anos depois de... Olha lá, você largou com 6, mulher. Ela foi mais corajosa já foi que difícil, eu, ela largou com 20. Ela foi mais corajosa. Com 20 anos eu larguei.
também foram coisas assim que aconteceram, que acabaram, parece que as coisas te levam a acontecer, né, aquilo. Então, foi uma época de mudança na instituição, meu gestor também ia sair, eu falei, tô vendo uma oportunidade aqui, acho que agora é minha vez, né, de empreender porque eu não venho de uma família de empreendedor. Então é difícil, né, pai, irmãos, todas as pessoas, assim, sempre trabalhando para as outras pessoas, exatamente. Quando a gente não tem a cultura do empreendedorismo dentro da nossa família, realmente fica mais difícil. É mais difícil. Porque é cultural mesmo, né? Os seus valores são outros, você entende que ter um emprego, ter mais estabilidade, né? Você receber aquele dinheiro no final do mês, tá certinho que você vai receber, ainda mais trabalhando numa grande instituição. Então, quando você abre mão de tudo isso, é uma mudança de paradigma muito grande também, é uma né? quebra, né? Você fala, gente, dia 27 não vai cair o salário. Exato. Trabalhava na mesma instituição. Não é? Não vai dar certo, né? Assim, mas aí é um planejamento, né, que a gente tem que fazer. E como desde 2013 eu fui me preparando para esse momento, acho que 2 anos foi um tempo muito bom de preparação, de entendimento, né? E também de construção da consultoria, das pessoas me conhecerem, né? Porque você tem que se transformar numa autoridade naquele ramo, naquele assunto, e estudar muito, porque sempre saem coisas novas sobre sono, né? É uma área essa área de saúde mesmo, né? Sempre vão saindo coisas novas. Então, foi uma preparação, assim, 2 anos que eu me preparei para finalmente largar. Então, mas o que você falou é uma palavra muito importante que a gente tem que frisar aqui, é a questão do planejamento. Porque, gente, se você faz uma coisa planejada, que nem ela falou que levou 2 anos e ela estava trabalhando ainda no banco, né? E, paralelamente, ela foi construindo essa história. Aí é muito mais fácil, quer dizer, vamos dizer assim, é menos difícil. É menos difícil, eu acho. Porque você já vai se ambientando no novo negócio, você vai procurando os parceiros que você precisa procurar, você vai fazendo uma divulgação do seu trabalho. Então, quando você sai, não é um choque tão grande. Você deixa aquele negócio, você deixa o seu emprego para empreender, mas não é aquele choque que eu falo assim, nossa, e agora eu vou começar tudo do zero. Não, já foi construindo, já foi se planejando, e eu acho que aí as chances de você ter muito mais sucesso é muito mais fácil. Sim, acho que fica mais fácil. Você vai trabalhando aquilo na sua cabeça, principalmente quando você não tem a cultura do empreendedorismo, né? Que foi algo que eu tive que construir, né? E o que foi mais difícil nessa jornada, Michele, para você não ter essa cultura arraigada no seu sangue, vamos dizer assim? Sabe, André, que eu achei que ia ser muito mais difícil. Eu achei assim que, nossa, eu vou levantar de manhã e eu não vou pro banco. Eu estou fazendo isso há 20 anos e agora, né? E não foi. Não foi. Eu levei um tempinho, até chamo isso de desintoxicar um pouco, né? Aquilo detox. Fazer um detox pós-corporativo. Mas eu achei que ia ser muito mais difícil do que foi. Foi bom porque a gente começou a crescer, né? Com a Dani, com a minha sócia, e a gente começou a crescer, então tinha bastante volume de trabalho, a gente teve que aprender muita coisa, a gente até brinca, né? A gente teve que virar gente grande agora, né? De ter tudo corporativo, a empresa, tudo que você tem que pensar de uma empresa, os impostos, por exemplo, imagina, trabalhando para as outras pessoas, Sim. Você não está dentro de um departamento X, você não tem que saber daquilo, Sim. né? Os muda encargos, a cabeça, né? muda tudo. Então, eu acho que essa questão de aprender a trabalhar com os altos e baixos do empreendedorismo é uma coisa difícil, que acho que todo mundo que empreende tem que ter isso bem claro, assim. Acho que empreender é bem você não achar que aquilo é erro, é outra forma de você aprender um negócio que não dá certo, né? Então, legal, é verdade. Né? Então, tem que ir experimentando outras formas para ver qual que melhor se adequa ao seu modelo de negócio, ao seu modelo de vida, é verdade isso. E a gente foi mudando bastante modelo de atendimento, foi buscando formas de ajudar aquelas mães, né, que é um universo mais de mãe. A gente tem bastante procura dos pais, mas a maioria são as mães, né, que procuram a gente. E adaptando assim, os serviços para as necessidades das pessoas. Mas, pessoalmente, eu achei que ia ser muito mais difícil do que foi. Olha lá, tá vendo só? Que legal, né? Tá vendo, né? Então, para quem tá ouvindo aqui a história da Michele, se você fizer tudo planejado, talvez concatenado com o seu emprego atual, não vai ser tão difícil mesmo para a pessoa que não tinha cultura do empreendedorismo na família.
Então, olha, segue aqui outro exemplo de uma outra história de uma mulher determinada que foi lá, achou um negócio que a fazia mais feliz, que fazia mais sentido para a vida dela, seguiu em frente sem medo ou com medo, mas foi e deu certo. Acho que com um pouquinho de medo. Sempre vai ter medo, vai ter jeito. Mas deu certo. Legal. E trabalhar com essa coisa do tempo, né? Você trabalha no banco, você tem que arrumar um tempo. Sim. E eu estava com a minha filha pequena também, Sim. né? Então você tem que arrumar, tem que se organizar bastante. Assim, foram uns 2 anos meio que sem almoçar. Mas faz parte, vambora. Pra gente conseguir, mas super valeu a pena. Legal. E a Michelle também trouxe umas fotos do dia a dia dela com a maternity. Vamos dar uma olhadinha? Essa sou eu e minha sócia. Que legal. Eu ia te perguntar, como vocês se conheceram? Ela é mãe de uma amiguinha da minha filha. A minha filha entrou numa escola aqui no ABC com 2 aninhos e foi lá que eu conheci a Dani. Elas são amigas até hoje. Que bacana. E aí vocês, consequentemente, viraram amigas e sócias? Sim, nós viramos amigas e sócias. Que legal. Esse é um evento que a gente participou de mães. Uhum. Nós ficamos até assim abismados com a quantidade de mães, né? Como as pessoas se reúnem mesmo. O mundo da maternidade é incrível, né, gente? Incrível. Eu faço parte desse mundo há 1 ano só, mas agora eu tô vendo que é um mundo muito É incrível, a gente grande. não tem ideia. Então esse foi um evento que a gente participou. Agora, como o nosso trabalho é online, né? A gente não tem esse contato com a cliente pessoalmente. A gente não vai na casa, é tudo online. Entendi. E aí, como é que faz? A cliente te liga ou manda um e-mail, você fala pelo Skype, WhatsApp, sei lá, e aí ela te relata o problema e você com as suas técnicas... A gente manda um questionário antes, né? Tipo uma anamnese. Tipo uma anamnese, isso. E a gente, ali a gente vai entender se realmente a gente pode ajudar. Porque se é algo fisiológico, a gente não pode, né? Então a gente tem que entender que é algo mesmo de comportamento da criança. Que tipo de comportamento, assim? Só para agora eu fiquei curiosa. que tipo, assim, os mais gritantes que você fala assim, não, isso é comportamental, dá pra gente ajudar? Os mais gritantes são as associações que a criança tem, o que ela precisa para manter o sono. Então, criança, por exemplo, que dorme mamando. E aí ela acorda de hora em hora e ela só volta a dormir se ela mamar, mesmo só mais um pouquinho. Mas não é uma coisa de nutrição, não tá? Né? Não precisa mais alimentar de Não madrugada. É para alimento, exatamente. É aquela chupetada que ela precisa dar, exatamente, né? Só para manter o sono. Outra associação, colo, balanço. A criança volta a dormir, mas se ela for balançada, aí ela consegue voltar a dormir. Então, se a criança acordar 10 vezes na noite, querendo 10 vezes mamar, você vai lá levantar 10 vezes. Exatamente, é isso que... Não pode. Isso que não pode. Não pode porque ninguém merece, gente, levantar 10 vezes, né? Quando o bebê é bem recém-nascido, ok, vai se adaptando, né? É tudo uma fase. Isso é importante mas depois também. Tem que passar essa fase tem que passar, né? Que tem que ter expectativa real, assim, do sono da criança, né? Um bebê até 4 meses, ele vai acordar de noite, ele tem que mamar, né? Sim. Até começar a comer, ele também continua acordando, mas não de hora em hora. Sim. Né? E a partir de 4, 5 meses, desde que tenha um peso adequado, que tenha nascido a termo, tem algumas coisas, né, que a gente tem que perguntar e a gente consegue fazer um plano de aprendizagem de sono para a criança. Ai, que legal. E agora sim, vou ter que pedir, né? Dá uma dicasinha, vai. Por mais assim que você não faça a anamnese de todos os bebês, mas dá uma dicasinha. Olha, mãe, eu sei que tá lá, não faça isso, eu faça aquilo. Tem algo muito básico que ajuda demais e que as pessoas às vezes acham que é uma missão impossível, mas não é. Tentar colocar o bebê no berço ainda acordado. É o principal, é o começo de tudo, né? Então, a gente estuda diversos métodos, todos eles vão chegar nesse ponto, que você tem que começar a colocar o seu filho ainda acordado no berço para ele ter um sono com mais qualidade. Olha só, eu não consigo fazer isso, gente. O meu e bebê não só é impossível. Só dorme mamando e já bota ele desmaiado no berço. Então, mas ele dorme a noite inteira. Não tem problema nenhum. É que tem crianças que fazem isso e depois precisam daquela ajuda, né, durante a madrugada toda. A minha filha dormia mamando também. E ia, né? Mas muitas crianças não vão. Ô, Michelle, aquela teoria de deixar o bebê dar uma choradinha que ele acaba pegando no sono de novo sozinho? Olha, choradinha assim, né? Não pode deixar se esguelando. Se esguelando, exatamente. O que a gente indica é assim, que às vezes a criança ela tem um sono um pouco mais agitado do que o adulto, ela tem mais atividade cerebral do que o adulto, né? O ciclo dela é menor e é diferente. Então, a criança resmunga muito de noite. Ela fala, ela dá uma choradinha, ela ri,
ela tem aquela, entre os ciclos, às vezes ela tem uma manifestação ali, e tem mãe tão desesperada que já vai correndo ver o que está acontecendo com a criança, e essa é a parte do sono mais leve, quando a criança tem esses chorinhos, essas reclamações. Então, espera um pouquinho, vê se realmente seu filho vai precisar de ajuda antes de ir lá. Chorou, tem que atender. A gente não aplica aquelas técnicas de largar a criança chorando para ela voltar a dormir. A gente vai num processo de aprendizagem mesmo. Por isso que o resultado não é em 3 dias. Não adianta, a gente demora um tempo para atingir resultado. Justamente por não deixar a criança chorando. Exatamente. Que tem uma técnica de deixar a criança chorando, realmente eu acho um pouco bem cruel. Dolorido. Bem dolorido. Que legal. Cada um, né? Eu acho que o mais legal que fica aqui da história é isso, né, gente? Por mais que às vezes você está no emprego estável, 20 anos de emprego, né? Mas, eu volto a falar que muitas mulheres que vieram aqui foi por conta disso que empreenderam, por conta do primeiro filho, do segundo filho, enfim. Você que está querendo empreender após a maternidade, faça como a Michele fez. Procure alguma coisa que te desperte o interesse pelo empreendedorismo. Se planeja, estude, quem sabe começar o negócio concatenado com o seu emprego atual, para que aquilo que seja uma coisa bem, como ela falou, não tão difícil. Sim. Uma coisa mais leve. Pega leve, gente. Não faça rupturas tão grandes na sua vida, porque às vezes você depois se arrepende, não era aquilo que você imaginava ou queria, porque o empreender, como você mesmo disse, não é fácil. Né? Você tem que cuidar de todos os pratinhos ao mesmo tempo, as finanças, a administração, o marketing, a vida pessoal, com a família, o filho novo. Então, não crie uma ruptura muito brusca na sua vida. Vá com calma, que está um exemplo aqui que dá certo, né, Michele? Com certeza dá certo. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, que tem essa vontade de empreender, o que você falaria? Justamente para não ter essa quebra muito rápido, porque isso me fez muito bem. Principalmente fazer algo que você goste muito, porque eu acho que é mais, às vezes a pessoa fala, não gosto muito do meu trabalho. Se você está trabalhando para as outras pessoas, eu acho que é mais fácil. Não gostar do seu trabalho e ser um empreendedor, esquece, eu acho que não ia dar certo. Você tem que colocar muito amor naquilo. Então, buscar um assunto que te encante. Todo assunto tem algo que você possa fazer dentro daquele assunto. Então, é buscar realmente algo que tinha. O sono, para mim, é encantador. Eu sou apaixonada, eu sou capaz de falar horas sobre isso. Então, tem que ser algo que realmente você ama, que ela falou dos sapatos, essa busca, né, é isso, eu acho que tem que achar algo que realmente teu coração bata por aquilo mesmo. E enquanto o coração não bate forte, continua pesquisando. Exatamente, né? Não tenha pressa, né? Principalmente se você tem um teu plano A, tem o teu emprego, né? Se você está num mundo corporativo, por exemplo, vá pesquisando, eu tenho certeza que tem um assunto que a gente gosta mais, algo que a gente busca de repente na infância, do que eu gostava de brincar, do que eu gosto de falar, qual é o assunto que eu vou procurar quando eu entro na internet. Sim. Eu vou procurar sobre isso, algo que te encante, sempre vai ter algo que você consiga empreender naquele assunto. E olha só que interessante, está falando também no caso da Fernanda, né? Ela fez letras e depois fez fisioterapia. Aqui a Michele também, ela fez jornalismo, né, como você disse. Sim. Tá vendo como o mundo dá voltas, né? Ela fez jornalismo, foi trabalhar num banco e agora ela volta, consultoria online, que tem muito mais a ver, você deve escrever na internet, enfim. Então, isso que eu falei no começo do programa se reforça agora com o fato daquilo a faculdade está fazendo, às vezes, fala assim, não estou gostando, é isso que eu quero. Vai com calma, termina, porque o universo sabe o que está fazendo. Exatamente. Não é verdade? Você lá, jornalismo, e agora voltando um pouquinho, mais ou menos ligado. Eu acho que isso é interessante também. Com certeza, o que eu estudei me ajudou bastante agora. Que legal. Muito bom. É isso aí. Muito obrigada, viu, Michele? Eu te agradeço, André. E se o pessoal quiser te achar nas redes sociais, como é que te acha? O nosso site, né, que é o maternitycoach.com.br, temos Instagram, temos Qual é o Instagram? O Face, é o @maternitycoach. Maternity Coach, está aqui no rodapé do... Isso. Legal, no GC, show de bola. Parabéns, viu, pela coragem de mudar, pela iniciativa de fazer o que você gosta, que te dá brilho aos olhos, que faz o coração bater mais forte e que você também tenha muito sucesso. Obrigada, viu? Obrigada, viu, meninas? Obrigada mais uma vez pela participação. Bom, pessoal, o programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês um texto que diz o seguinte: às vezes a vida nos joga em uma roda viva que mal nos permite pensar se aquilo que estamos fazendo realmente nos traz alguma satisfação.
Apenas ligamos o automático e seguimos como robôs, cumprindo as nossas funções e prazos. Até que, de repente, nos sentimos completamente desanimados. A falta de motivação é um sintoma de que algo em nossa vida não está bem. É sintoma de que precisamos de mudanças. E muitas vezes essas mudanças não precisam ser drásticas. Mas não precisam, por exemplo, mudar de cidade ou emprego para encontrarmos satisfação e alegria no nosso dia a dia. Fugir da zona de conforto, sair da rotina, inovar expectativas, tudo isso pode nos fazer ganhar um novo estímulo para trabalhar e viver. É muito importante fazermos alguma coisa que realmente gostamos, como dissemos aqui, e também fazermos do jeito que gostamos. O problema da falta de motivação pode não estar propriamente no seu trabalho, mas na maneira como você trabalha. Mude aquilo que precisa e que pode ser mudado. Coragem, força, ânimo e determinação. E nunca deixe de sonhar, pois são os nossos sonhos que nos movem. É isso aí, pessoal. O programa chegou ao fim. E lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida para participar aqui do programa conosco. Só mandar seu recadinho nas nossas redes sociais e torcer. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E semana que vem estaremos de volta com mais histórias inspiradoras do empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá!